comédia é a categoria que define tudo que é engraçado e que faz o seu público rir. Veja quem escolhemos para homenagear no Dia do Comediante. Rico ele pode? Agora deixa um pobre lá pra você ver. Ele vai entrar no shopping, ele vai de bermuda, de havaiana, ele vai de camiseta regata, de brinco e de boné. Quando ele pisa no shopping, a primeira coisa que acontece, o radinho... Tô de olho nele aqui. Já tô seguindo ele aqui. Já tá indo pro seu lado, e qualquer coisa aí você já chama o reforço. Agora a gente muda a situação, muda o cenário. Sai do shopping, vamos para um restaurante, por exemplo. O rico não. O rico chega no restaurante, já tem sua mesa reservada. Alcântara Pereira. Bacana, né? É rico. Tem uma mesa reservada. Ele chega com a sua senhora, senta ali, aquela coisa toda, chama o garçom. Sabe como é que o rico chama garçom no restaurante? O rico chama garçom no restaurante assim, ó. O garçom materializa tipo o ninja, oferece o menu, ele já pede seu prato, já é servido. Depois que ele degusta, ele diz a frase: o jantar estava divino. Limpando a boquinha com o guardanapo que está sobreposto educadamente sobre as suas coxas, chama novamente o garçom aparece de novo, tá certo? E assim vai. A diferença do pobre é que vai para um restaurante self-service, que ele chama carinhosamente de self-service. Ele escolhe aquela seção de alimentação e vai pegando o prato. Porque o problema do pobre é o medo do peso do prato. Ele não quer pagar o prato. Aí ele vai ali, o peso do prato já foi selecionado, e ele coloca 3 grãozinhos de feijão tropeiro, que dá para contar, 2 grãozinhos de arroz carreteiro, que também dá para contar, vai ali em 2 rodinhas de tomate, porque tá barato, né? E vai em meio talo de uma folha de alface, porque tem que ter salada e colorir o prato. E o resto é carne, nunca vi carne na minha vida, e assim vai, o prato fica dessa altura. Ele vai dar onde ele serviu a comida até a sua mesa assim, ó. O torcicolo? Não, é porque ele tem que desviar da comida para enxergar o caminho. Então ele chega na mesa, chama o garçom, porque na verdade o rico chama o garçom, vocês lembram, né? Já o pobre, ô chefe, ô parceiro, ô patrão, ô irmão, dê uma notinha para mim aí. É a diferença. A vida de hoje é a vida do humorista. Vocês tiveram a apresentação de um sketchzinho do Du Novaes. Du, já há quanto tempo que você desenvolve esse trabalho em Montes Claros? Bem, já fazendo esse tipo de humor, essa vertente que é o stand-up comedy, que é o humor de cara limpa, já há 4 anos e alguns meses aí. E o rádio? O rádio foi de fundamental importância para que você desenvolvesse esse trabalho de cara limpa? Com certeza, porque o rádio, já faço rádio há quase 18 anos aqui na cidade, também fiz em outras cidades aqui. E o meu humor, essa vertente de ver a analogia do dia a dia, do cotidiano das pessoas, vem sim do rádio. O dinamismo, a interpretação e também às vezes até um improviso em curto espaço de tempo, em poucos segundos, é do rádio sim. Então teve uma pouca diferença só de sair do estúdio para os palcos, mas ajudou bastante. Mas e quem é o negão Du Novaes? Bem, Du Novaes é um cara muito brincalhão, gosta de estudar bastante também, né? Gosto de estudar, sério, gosto de estudar bastante. E chega pra lá, rapaz, tá falando sério. Gosto de estudar sim, de estar. Porque o rádio é assim, né? Você faz jornalismo e trabalha em informação todos os dias, mas também tem que ter um pouquinho de humor, né, cara? Porque a vida não é só seriedade, não. Você tem que rir um pouquinho, às vezes nem que for do salário da gente, né? Eu gosto sim de fazer vários desafios, porque o humor, sair do estúdio, que é o humor do rádio, ir pro palco e dar de cara com a sua audiência, que é a quarta parede, que no teatro a gente faz assim, paredes laterais do fundo e a parte da frente é a quarta parede, que é o público. E as pessoas perguntam qual é o segredo do stand-up. Na verdade, o segredo do stand-up é um olhar meio crítico das mazelas que acontecem no dia a dia, porque todo dia, todo lugar tem assunto para stand-up. Relacionamento, trânsito, família, tem também trabalho. E hoje em Montes Claros, o mercado para quem trabalha com stand-up é um mercado bom? Bem, na verdade, tem sim uma boa leva de comediantes, mas para o stand-up comedy ainda é um pouco inicial, né? Eu já faço há 4 anos e alguma coisa aqui na cidade, 4 anos e uns 4 meses aqui na cidade, e tem sim vários colegas, o Fernando Coelho, tem também aí o Gilmar Honorato e a sua equipe do Grupo Faciato, enfim, então são vários comediantes, mas o gênero stand-up ele ainda é novo, ainda tem poucos comediantes que praticam essa linha de humor. Doces e sabores é a vida do humorista, é também uma vida de crítica, porque às vezes se tem algumas desilusões. E aqui em Montes Claros, como é que é essa história, Edu? Bicho, na verdade é o seguinte, aqui em Montes Claros os empresários, as pessoas responsáveis pela parte da cultura, Montes Claros é conhecida nacionalmente como a terra da arte e da cultura.
mas no contar das favas realmente não é assim. Montes Claros não tem um centro de convenções respeitável, de gabarito, para receber os artistas de Montes Claros, que são vastos, são muitos, são diversos, e também artistas de outras cidades. Vários artistas da capital, de Belo Horizonte, por exemplo, têm muita vontade, porque conhecem muitos artistas daqui da cidade. São vários artistas, quase que todos os artistas, acredito que até todos os artistas de vários segmentos aqui na cidade de Montes Claros reclamam da falta de respeito, um olhar mais focado, um close mais nesse segmento. A cultura tem que ser mais valorizada. O Centro Cultural da cidade de Montes Claros, né, que fica localizado próximo aqui onde a gente está fazendo essa entrevista, aqui na Praça da Matriz, ele está defasado. Ah, não, mas teve uma reinauguração, sim, parabéns aí pro João Jorge, aquela coisa toda, mas é o seguinte, cara, trocar poltronas, pintar paredes, isso não adianta. Não é simplesmente resolver os problemas, não é. A cidade precisa sim de um centro de convenções, de respeito à altura dos artistas e à altura da cidade, porque é o que os artistas clamam há muitos e muitos anos. Alô, hein, pessoal? Essa é a crítica sincera do humorista. Obrigado pela entrevista e sucesso aí na sua carreira. Valeu. Todo mundo, encontro marcado no teatro. Rir faz parte da vida, hein, pessoal? Tamo junto. Renato Soares fala sobre saúde do trabalhador no quesito postura de trabalho. Veja. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Renato, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre saúde. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a saúde do trabalhador. Nós sabemos, hoje em dia, que a saúde em todos os ambientes, em todas as esferas da nossa vida é muito importante. Então, preocupar-se com a saúde no ambiente de trabalho também é uma coisa importantíssima, tá ok? Hoje a gente vai avaliar um posto de trabalho de escritório, tá? Aqui nós estamos mostrando para vocês o seguinte, um posto de trabalho simples, que é mais voltado para um ambiente mais tranquilo, sem muito ruído, sem muita confusão de muita gente, e é bem simples. Aqui a gente tem que entender uma coisa, um ponto de vista bem interessante sobre saúde do trabalhador e ambiente de trabalho. É o posto de trabalho que se adapta à pessoa, não a pessoa que se adapta ao posto de trabalho. Então, interessante a gente saber que a mesa ela vem assim, então a gente tem que adaptar o ambiente à pessoa, não ela adaptar a mesa, tá ok? E a cadeira. Aqui a gente pode mostrar o seguinte, ela está sentada numa cadeira que foi construída, foi feita para uma média, tá? No Brasil, a média, os móveis são feitos para uma média populacional, de pessoas, média de idade, média de altura, essas coisas. Aqui, essa cadeira para ela, não sei se dá pra gente ver, tá um pouco alta, porque é necessário, interessante que a gente perceba, o pé deve estar apoiado no chão e o pé dela não tá. Vocês estão vendo lá? A cadeira está alta para ela. Então, isso sobrecarrega a região de coxa e coluna, porque senão ela está forçando a coluna para manter lá. Então, abaixa a sua cadeira um pouquinho, cara, por favor. Isso. Olha lá, agora ela apoiou certinho no chão, tá vendo? 90 graus de dobrado aqui, o joelho tem que estar dobrado a 90 graus, tá ok? Isso é uma postura correta, porque aí tira a pressão que ela exercia em cima, lá na coluna lombar. Uma coisa interessante que a gente tem que entender. E como é que chama isso aqui? É um encosto. Isso aqui serve a gente encostar, não é? Não é encosto por acaso, não está aí por acaso. Então a gente deve encostar nele, para quê? Porque ninguém aguenta ficar sentado sem apoio nenhum, cansa, daqui a pouco a gente começa a deitar na cadeira praticamente. Então a gente está aqui para encostar. Encosta, solta o seu peso aqui que você não vai sentir dor nas costas, tá ok? Vira para a mesa aqui um pouquinho, chega para frente, só um pouco. Isso. Olha só, a distância da mesa também tem que ter muito cuidado com isso, quer ver? Continua fazendo o que você estava fazendo, Carla. Olha só, vocês estão vendo que ela já desencostou da cadeira para fazer e o cotovelo dela está dobrado de forma errada? Está errado isso. Chega a cadeira para baixo da mesa, pode chegar bem para frente. Isso, encosta na cadeira. Ótimo. Agora segura lá, continua fazendo o que você estava fazendo. Isso. Chegar, tá? Importante. Uma outra coisa interessante que a gente deve entender é a flexão aqui, ó. A altura da mesa em relação à cadeira, tá vendo? Esse cotovelo, o cotovelo da pessoa deve estar dobrado no ângulo de 90 graus, tá? Não pode ser muito baixo, que esse ângulo esteja aumentado, nem tá muito baixo que a cadeira é muito alta e que o braço da pessoa chega a ficar esticado. Não, tem que estar isso aqui, ó, 90 graus para tirar a força, a sobrecarga dessa região de cima do trapézio e do pescoço. Muita gente queixa essa dor nessa região por causa da sobrecarga durante a atividade.
né? Então, interessante, mesa e cadeira estão ok? Beleza. Uma outra coisa interessante que a gente deve entender, olha só, ela está aqui no posto de trabalho dela, o que ela precisa neste momento é isso daqui, certo? Se ela fosse precisar de algo mais, aí sim ela traria. Nada de encher a mesa demais de coisa, porque senão vira uma poluição visual e não faz nada. Acaba que gera essa confusão de material e não sabe na hora o que precisa, fica sobrecarregado. Então uma coisa que a gente deve ter em mente, só vai ficar em cima da mesa o que a gente for usar na hora, ok? O computador, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender. Se ela for mexer no computador aqui, ela não deve virar a cadeira para vir mexer no computador não, tá? O computador deve estar na frente, isso, e a tela inclinada, para ela olhar, tá ok? Se possível, colocar aquele apoio para notebook, que em algumas lojas existem, ok? Por mais simples que tenham sido essas informações, hoje, mais superficial é o que eu queria dizer para vocês. Agora uma coisa importante, tá? Preocupe-se com a saúde de vocês. O patrão não vai preocupar com isso não. Melhorando isso daqui, o risco de doença ocupacional, uma LEA, uma DORT, uma sobrecarga na região diminui bastante. Falo isso de experiência prática, tá ok? Espero ter trazido mais informações para vocês e nos vemos no próximo programa. Até lá!